1984 entrou para os livros de história como o ano em que surgiram as diretas jazz. Desmond Tutu venceu o Prêmio Nobel da Paz e a banda Red Hot lançou seu primeiro álbum. Mas o dia 25 de maio não está aqui nos livros. Ele está na história pessoal do nosso professor entrevistado de hoje, do quadro Pergunta Internauta. Já sabem de quem eu estou falando, né? É o Breno Gontijo. Breno, bem-vindo ao quadro. Muito obrigado. Obrigado por aceitar também o convite dos nossos internautas. Eu que agradeço. 25 de maio de 1984. Por que essa data é tão especial para você? Nunca parei de pensar, cara, por que essa data é especial, mas é o dia que eu nasci, né? Então eu vim ao mundo, mas algumas pessoas falam que é o dia da toalha, né? Tem outras comemorações aí no dia 25. Então vamos começar contando a história que os livros não contam, mas não é o enredo da Mangueira desse ano, mas a sua história pessoal. A primeira pergunta é da Lu Altive, que pergunta por que a história? A história é uma matéria, uma disciplina assim que eles falam que ela é a rainha das disciplinas. Então assim, tem história da matemática, da engenharia, da aviação, da medicina, mas não tem o contrário. Então assim, é a melhor matéria, é a melhor disciplina. Então ela é apaixonante. O Henrique CSS e o Fernandinho Oliveira perguntam por que você decidiu ser professor de história. Eu não decidi ser professor, não. Na verdade, eu fui estudando história, fui gostando e eu fui também me enveredando por outras áreas, pela filosofia, pela literatura. Só que aí eu fui acumulando um pouquinho de saber e eu comecei a passar esse saber também para as outras pessoas. Então, eu ainda estou em formação nas humanidades. E que você foi aluno aqui, né, do Colégio Integral? Foi sim. Quando você estudava, suas notas eram boas em história? Razoáveis, mas eu gostava bastante das aulas. Quem lecionava para mim era a Patrícia, o Lúcio e a Shirley. Eu gostava bastante das aulas deles. Eu ficava viajando, então isso me chamou muita atenção. E como que é esse seu olhar hoje? Você que foi aluno, hoje é professor aqui na mesma escola que você estudou. É bem gratificante, né? Você estar ao lado dos seus mestres ali, aí você lembra de alguma coisa que eles falavam e tal, né? É bem interessante, assim, você sentar ao lado deles. Então vamos lá. A Amanda P. Bernardes pergunta o que você mais gostou da Rússia. Da Rússia, eu gostei do Teatro Bolshoi, assim, é bem emocionante. Quando eu entrei lá, assim, aí teve uma peça que era sobre os irmãos Karamazov, foi uma coincidência, e assim, quando você entra é tão bonito que você não consegue não chorar, sabe? É muito bonito, foi uma das maiores experiências, assim, que eu já tive numa viagem. E você foi um ano antes dela sediar a Copa do Mundo, né? Foi 100 anos da Revolução Russa, né? Mas foi também coincidência. Aí eu fui lá porque estava também mais barato, eles estavam construindo várias coisas ainda pro evento, ainda não tinham terminado. Aí eu consegui ver eles também construindo, muitos árabes, muitos chineses, foi bem interessante a viagem. A Maria Clara, _Mourão 12, pergunta, qual foi a melhor viagem que você já fez? A melhor viagem que eu fiz foi aqui pro Brasil, pro Amapá. Aí eu já fui para vários países, mas o Amapá é um outro país. Cultura, língua, comida, música. Eu fui assim, muito impactado pela floresta e é um lugar assim que floresta amazônica os brasileiros deveriam conhecer melhor, sabe? Então minha melhor viagem foi para dentro do Brasil mesmo, para o Amapá. Comeu pato no tucupi, o açaí com farinha? Sim, o açaí puro e tal. Comi bastante. Tinha que aproveitar. O Thiago L. Melo pergunta, Breno, conta pra nós como foi a história de seu filho e como soube que sua esposa estava grávida. E o Álvaro Rausch ainda pergunta, Breno, qual foi sua reação quando soube que ia ter um filho? Assinado seu melhor aluno. Olha, quando eu fui ter o João, na verdade, assim, eu viajei pro Canadá para a escola e eu fiquei assim, com muita
saudade, eu fiquei com um mês, né, afastado, assim, do Brasil. Aí chegando aqui no Brasil, né, fui matar a saudade e aí veio o João, sabe? Foi isso. E a experiência de pai é muito boa, muito gratificante. Todo dia tem uma coisa diferente, uma descoberta diferente. É bem emocionante quando a criança fala seu nome, começa a te reconhecer, sentir saudade, sabe? Aí você cria um vínculo muito forte com seu filho. Ele já está com quantos meses? Ele está com 7 meses. E você já trouxe ele aqui, né, na maratona, no ponto de encontro, né? Foi, trouxe uma vez ele. Aí ele ficou assim, surpreso, que era muita gente, muitas cores, né? Aí no dia ele demorou muito para dormir, assim, porque era muita informação para a cabecinha dele. Mas ele gostou bastante, interagiu. Vai trazer ele mais vezes? Vou trazer ele mais vezes. Agora ele tá meio resfriadinho, só esperar passar, eu vou trazer ele mais vezes. E 2019 está sendo um ano marcante, né, para você, que além de ser pai, você agora é doutor, né? Eu terminei o doutorado recentemente, em outubro agora. E como é que foi a sua defesa? Olha, foi bem difícil. A defesa do doutorado ela é muito longa, aí a banca fica te perguntando muita coisa, te sabatinando, geralmente é de 30 a 40 minutos só de perguntas duras, assim, para testar mesmo o seu projeto, né, a sua tese. Aí eu levei até o João, assim, a primeira aula que ele assistiu, né, o meu filho, foi a minha defesa. Aí ele ficou lá um maior tempão e era uma estratégia, né, porque às vezes quando eu estava meio apertado, assim, ele fazia uma gracinha e a banca ficava rindo, né, aí dava tempo de eu pensar. Mas foi assim, bastante difícil. Eu comecei a defender 2 da tarde, foi até umas 7 da noite, assim, foi bem tenso. O Dudinha.canto pergunta: saudades desse professor maravilhoso de bom? Essa é uma pergunta recorrente que a gente sempre recebe aqui no quadro, que os alunos sempre sentem saudades, né, do professor. Uhum. E como que é essa sua relação com os alunos? Eu gosto muito dos meus alunos, assim, eu tenho uma relação muito boa com eles. E quando eles estão saindo assim da escola, eu até evito, sabe, me despedir deles, porque senão eu fico emocionado, sabe? Então, não falo nada de última aula e tal, igual essa semana eu tô despedindo do M3, assim, sabe? Aí é a minha última aula com eles, mas a gente tenta levar, assim, porque as despedidas são tristes e eu sou bem apegado, assim, porque a gente começa desde o F3 com eles, então a gente vai criando uma relação boa, duradoura, de amor, de conflito, mas mais de amor. Para a gente encerrar, Breno, queria que você deixasse aí uma mensagem para os seus alunos atuais, ex-alunos, para o público em geral. A mensagem que eu deixarei para vocês é que utilizem a história que vocês aprendem em sala, que vocês aprendem com a vida para ler o tempo, né? Para fazer as suas escolhas, né? Escolher sempre algo que seja bom para você, para o país, para a sociedade, né? Que as aulas de história elas não são assim aleatórias, né? Elas têm um sentido de tentar trazer um melhor senso para você. Então essa que é a mensagem que eu deixo para meus alunos. Um grande abraço a todos. Tá certo, Breno. Muitíssimo obrigado por estar aqui. Foi um prazer te entrevistar no Pergunta Internauta. Muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus. Você compartilhar um pouco da sua história, né? Obrigado. Que é uma história que não está nos livros, né? Sim. Obrigado. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima e tchau.